Annyeonghaseyo, Yorubun. Meu nome é Alex e sejam bem-vindos ao KyopoCast. No episódio de hoje, uma conversa com o diretor, escritor, roteirista e ator Nick Farrell. Espero que gostem. Muito obrigado, Nick Farrell, por topar participar mais uma vez do KyopoCast. É uma honra novamente estar aqui. Eu adoro o seu podcast, que sempre ressalta a importância desse programa, né, esse podcast. É um prazer imenso estar aqui. Só para explicar para os nossos ouvintes, a gente está falando que hoje é a nossa terceira tentativa e segunda gravação, tá? A gente já tentou marcar algumas vezes que não deu certo. A gente chegou a gravar um episódio, só que foi um episódio com muitas falhas técnicas, né? Até explicando para os nossos ouvintes, a gente tá terminando de montar o nosso estúdio, só a gente só não fala que terminou, porque justamente a gente só vai falar que agora está pronto quando a gente passar por vários perrengues. A gente está passando aos poucos, né? Então é assim que a gente vai descobrindo o que pode melhorar. E aí tem uma coincidência, não sei se você é supersticioso ou não, esse episódio que a gente gravou que não deu certo é o 13º episódio. E você acha que por causa disso que não deu certo, talvez? Aí minha dúvida é, esse episódio que vai dar certo hoje, a gente devia botar ele como 13º episódio, 13,5, ou para dar sorte, já esquece que é o 13 e vai pro 14 direto, igual tem muitos prédios que fazem? Eu acho que é 13 mesmo. É 13 mesmo? Então tá bom. Tá ótimo. Então vamos começar Espero que dê certo. Espero que dê certo. Não, dessa vez vai. Não. Então vamos começar o nosso 13º episódio do jeito que a gente costuma fazer, pedindo a sua autoapresentação, o seu Chagisoge. Vamos ver se dessa vez fica um pouco mais fácil falar de você mesmo. Bom, como você me apresentou, sou escritor, roteirista, diretor e ator. Acho que foi nessa ordem. Não sei se é o certo. Acho que intercalando ali. Acho que a vida foi me levando um pouco de cada, né? Eu costumo brincar que fazemos qualquer negócio, né? Daqui a pouco tá abrindo o açougue. Tá brincando. Acho que estou seguindo meu fluxo. Eu estou tentando buscar uma coisa e talvez conscientemente, inconscientemente vai me levando. Então vou seguindo o fluxo. Então, como falei para você, que eu não tenho medo da mudança, né? Então, acho que essa é a minha natureza. Não é nem medo, acho que eu vou seguindo, vai surgindo. Se o que eu estou escolhendo, o que estou fazendo, tem meu coração ali, eu acredito, eu vou. Acho que, de certa forma, isso é uma maneira de eu ser feliz, ser eu mesmo, me encontrar, né? Me descobrir. Acho que é nesse sentido que vai indo. Daqui a pouco tô abrindo barraca de cachorro-quente, food truck, quem sabe. Legal. É bem legal isso, porque o podcast a gente fala que é atemporal, né? Principalmente nessa pegada que a gente está gravando de apresentar as pessoas, pode ser que as pessoas ouçam esse episódio daqui muito tempo e que talvez se você falasse que, no seu caso, que hoje eu sou isso, talvez alguns meses, alguns anos depois, não seja mais, né? Então, foi muito legal a sua apresentação. Eu vou fazer aqui a minha leitura da pesquisa que eu fiz, né? Você já ouviu uma vez, mas como é a primeira vez que nossos ouvintes vão ouvir, eu vou fazer aqui. Vamos lá. Kyu-Sok Lee chegou... Kyu-Sok, desculpa, vamos de novo, então. Kyu-Sok Lee chegou ao Brasil com 14 anos e, seguindo o conselho de seu pai que disse, você vai viver como brasileiro, adotou o nome Nicolas. Entrou na Poli, na USP, né, onde cursou engenharia mecânica por 2 anos, até mudar para a ECA, onde cursou publicidade. Já teve loja de quadrinhos e trabalhou no departamento de marketing da Samsung, aprovando peças publicitárias. Lá conheceu o super publicitário Marcelo Serpa, da UMAP BBDO, e logo descobriu que sentia mais prazer criando do que aprovando peças publicitárias. Logo, começou a criar também livros, roteiros, quadrinhos, mas talvez a sua grande criação até aqui seja o seu primeiro livro, intitulado Go, escolhido pelo Ministério da Educação para fazer parte do acervo dos colégios públicos do Brasil. O livro caiu no gosto de jovens e virou notícia quando jovens pelo país todo começaram a fazer tatuagens pelo corpo com a capa do livro. Essa apresentação, a gente já conversou da outra vez um pouco sobre a sua loja de quadrinhos, sobre o mercado publicitário. Acho que a gente pode até retomar um pouco essa conversa toda
Só que eu acho que seria legal dessa vez a gente começar meio que pelo fim da nossa conversa passada, onde a gente meio que a gente se empolgou com o papo e acabou esquecendo alguns recados importantes, né? Então, eu já terminei aqui a apresentação falando do seu livro, que foi virou um fenômeno, porque as pessoas começaram a tatuar a capa do livro pelo corpo, né? Inclusive, a gente tem aqui a última edição que foi lançada, que é muito legal, porque ela tem uma capa... Como é que a gente chama isso daqui? Luva. É uma luva. É. Uma luva com um corte, né? Onde dá para ver o nome Gol. E nessa luva tem as tatuagens que as pessoas fizeram. E aí dentro, o livro, né? Com a sua capa clássica. E a gente esqueceu de falar que esse livro aqui, essa última edição, foi meio que você que fez ela, né? Na verdade, todos os livros eu acabei participando por causa do meu passado publicitário, né? Eu conheci... É engraçado, eu começo a brincar, eu fico brincando que todas as capas do meu livro foram feitas por vencedores de Leão em Cannes, porque era um diretor de arte que conhecia. Uhum. Então, eu brinco mais ainda que quando o livro é ruim tem que caprichar na capa, né? Então, eu acabei, né, fazendo edições que sejam realmente bonitas, né? Que sejam quase um objeto, né? Um objeto com alma, eu costumo dizer. Os livros são objetos com alma. Então, eu tomo esse cuidado. E essa edição é especial, né? Que eu sempre tive essa ideia de colocar as tatuagens na capa, que é algo inacreditável, no fundo. Não conheço nada no mundo que tenha acontecido isso, dessa quantidade de pessoas que mandaram tatuagens, inclusive... Acho que te comentei com você, eu tinha Orkut, quando os livros foram para as bibliotecas, as pessoas me perguntavam, estou pensando em fazer tatuagem. Eu falei, você é louca? Pô, isso é para a vida toda, não faça isso. Não adiantou muito. Acabaram fazendo tatuagens. E isso mexeu muito comigo, na verdade, porque é uma coisa inimaginável. Na época da reportagem da Folha, que foi feita uma reportagem grande, porque... ficaram sabendo dessa história maluca, me perguntou o que você sente quando você vê essas tatuagens. Como era algo realmente impensável, eu não sabia responder. E quando eu estava escrevendo o prefácio da terceira edição, eu soube o que eu sentia. Quando eu vejo essas tatuagens, eu me sinto o melhor escritor do mundo. Porque eu sinto o carinho e o amor dos leitores que têm pelo comigo, né? E é algo que ultrapassa a dimensão da escrita, é inexplicável. Então, eu quero agradecer aqui aos meus leitores, né, que foram... Eles sempre dizem, o seu livro salvou minha vida, mas eu acredito que foi o contrário, eles salvaram a minha vida. Muito bonito isso. Quando você fala para ela, sua louca, tatuagem é para a vida toda, é porque a pessoa considera esse um livro para a vida toda, né? Os livros, eu acho que sim, mas imagina você ter tatuagem para a vida toda. Eu ficava pensando, se arrepender no meio do caminho, né, para a vida toda. E eu acho que essa questão afetiva com o livro, né, é algo realmente muito gratificante e incrível. Eu acho que é uma realização de uma vida, posso se dizer. Eu li o livro, gostei muito. Eu entendo a paixão das pessoas pelo livro. A minha análise seria que eu acho que o livro mostra o quanto você foi e é um bom redator, porque ele tem uma baita história, mas eu, como alguém também que sou formado em publicidade e já pensei em ser redator, acho que a grande sacada assim, do livro, na minha opinião, é o título. O redator vive meio que de título. Nas peças, você faz uma peça publicitária, você precisa ter um título bom que justifique as pessoas lerem o texto, né? Então ele já tem um título que não se revela tão rapidamente no livro, mas ele tem uma palavra curta e grossa e direto ao ponto e que acaba sendo muito motivacional, né? Sim, eu acho que, claro, a escolha das palavras, né? Principalmente a precisão com que eu tenho que escrever, isso acho que vem de redação publicitária, que precisava ser realmente muito preciso. Só que eu acho que a maior influência minha, por incrível que pareça, foi meus 2 anos de engenharia na Poli. É engraçado, porque eu fico pensando, eu sou muito meticuloso em planejamento quando escrevo livros. Então, a minha experiência como
estudante de engenharia, me serviu mais do que qualquer outra coisa na escrita. Isso no seu processo criativo em geral, tanto para roteiro, peças, livros? Sim, perfeito. É isso. Acho que meu passado de engenheiro me ajuda muito em planejar, fazer esquemas, escaletas. E você lembra por que você quis prestar engenharia? Porque eu era muito bom de exatas. Ah, você era bom de E exatas. eu queria ser cientista maluco quando era criança. É sério. Eu sou nerd, né, pô? Você sabe que tinha uma loja de quadrinhos, então eu era nerd. Então eu queria ser engenheiro, de verdade. Aí no meio do caminho eu descobri que, na verdade, eu gostava de ler. Não era engenharia. Você já tinha o pacote completo, era bom com números, bom em escrever? Não, pior que naquela época não. Eu lembro que quando passei na Poli, eu acho que tinha tirado 4.1, alguma coisa de redação. Eu era péssima redação. E é engraçado, isso é engraçado. Eu acho que foi natural. Talvez fui desenvolvendo isso ao longo do tempo. Né? Eu acho que a leitura me ajudou. Então, se alguém me pergunta, aquela coisa que eu falei tudo no começo do programa, pode ser resumido em uma única profissão, se alguém me perguntar o que você faz, Nick, eu respondo com clareza, eu sou leitor. Leitor. Essa é a minha profissão verdadeira, eu sou leitor. Entendi. Mas uma viagem agora que eu tô tendo assim, você tendo uma boa referência de exatas, né? Seria natural talvez escrever também coisas mais nessa pegada assim, ficção científica, alguma coisa desse jeito? Você parece que está adivinhando o meu pensamento, pô, mas é isso, você acertou. Eu adoro ficção científica. Então eu fiz um roteiro de ficção científica, eu tenho história de ficção científica, né, que eu quero escrever. Então, como te falei, eu estou com 9 livros já, começo, meio e fim definido, tentando escrever. E sobre o processo de criação, que é uma curiosidade minha, é uma quase questão filosófica que eu aprendi com o meu mestre, que foi editor, né, publisher da minha editora, que é Devir, que publica ficção, quadrinhos, RPG. Ele me falou assim, Nick, importante na vida não são respostas, e sim as perguntas. E aquilo ficou para mim. Eu falei, cara, e comecei a pensar, é isso, na verdade eu estou escrevendo, querendo formular perguntas, não ter respostas. Caramba, duas invertidas hoje. Quando você fala que você é leitor em vez de escritor, e agora você fala que o importante são as perguntas, não as respostas. É bem fora da caixa, né? É paradoxal, né? Aí tem outra pergunta, outra resposta do Mauro, ele diz assim, linguagem do universo paradoxo. Mas eu consigo explicar nesse sentido. Por que eu falo que perguntas são mais importantes? Porque a gente nunca vai ter respostas, na verdade. É difícil a gente ter respostas. A intenção com que você pergunta, qual a pergunta é mais importante para nossas vidas, acho que essa é a motivação para eu poder escrevendo. A busca em si, sabe? Como eu te falei outra vez, eu tomo muito cuidado com vaidade, porque o que eu faço, essas reações dos leitores e tudo mais, eu tendo a achar que eu estou fazendo alguma coisa, que eu fiz alguma coisa para as pessoas. Mas me policio muito com isso. É por isso que essa parte chamada busca, essa coisa chamada busca, para mim é mais importante. Sempre estou buscando. Por isso que essas filas estão lá, porque eu estou achando que podem surgir perguntas muito mais importantes. Como agora, eu falei com você sobre ter mudado para cá, para o Bom Retiro, e estão surgindo perguntas muito mais importantes, que têm a ver com a minha existência. A gente já fala um pouco sobre essa questão também da busca, mas para a gente não perder ainda um pouco o foco no livro, no Go, para quem ainda não leu, e está intrigado assim, nossa, por que as pessoas chegam a fazer a tatuagem no livro? Será que eu leio? Vai que eu queira fazer uma tatuagem. Você já deve ter lido várias análises. Você já leu as análises, as resenhas do livro? Tem alguma que você falou, putz, esse cara conseguiu explicar bem o que é o livro, sem dar o spoiler, sem contar o que é o livro? Conseguiu passar bem a mensagem? Eu acho que tem a ver com universalidade. Na verdade, pessoas pensam que é o personagem principal. Na verdade, o personagem principal não se revela, né? Vamos dizer assim. Voltando ao assunto, pergunta e resposta, o Go é sobre solidão. O personagem principal não é Mr. Fahrenheit, ou Ginger, qualquer outra pessoa. É sobre solidão. Eu estou fazendo questionamento sobre solidão. Manual de Sobrevivência para Suicidas é sobre a motivação das nossas vidas.
Mr. Blues Jazz é sobre memória, né? Sobre o que nós guardamos, o que nós levamos, quem nós somos. É um questionamento sobre existência, né? E uma vida imaginária é algo um pouco mais complexo, porque ele parece uma história de casal, mas é sobre teoria de cordas. Que, que você me perguntou, eu apliquei teoria de cordas em um relacionamento entre pessoas. Então é um livro muito louco. Você fala, cara, que livro é esse? Então, quase experimental. Aqui eu estou questionando sobre o que é real, o que é imaginário, o que é a vida. Né? Então, esse é o meu questionamento. Você vê outro livro, Walt Disney 1, 2, 3, 4 da Silva, que aborda sobre periferia, sobre questões quase sociais, quase políticas, que eu explico, não é política, mas sobre mais social, questão social do que política, porque eu não tenho a menor pretensão e não entendo absolutamente quase nada sobre política. E é sobre o porquê da nossa existência, o que nós fazemos, o que nós queremos. Nesse mergulho social que nós estamos, o que é isso? O que é essa interação? O que é o poder? O que é a potência? Então essa era a minha pergunta. E essas perguntas vão surgindo com a sua experiência de vida daquele momento? Porque, por exemplo, solidão, acho que hoje cada vez mais é um tema, né, atemporal, né? É um tema que sempre vai existir, né? Por mais que a gente hoje esteja mais conectado, tenha mais supostamente formas de se comunicar, é um grande problema. Aliás, solidão seria um problema ou basta saber conviver com ela? Acho que todos os meus livros são muito temas universais, né? Eu estou mergulhado nessas perguntas filosóficas o tempo todo. Então, tudo tem dois lados, né? Que aliás, eu começo a comparar a minha vida com minha escrita. No fundo, é como diria Machado de Assis, atar duas pontas da vida. Eu estou tentando atar duas pontas da vida. Se você olhar para a minha vida e meus livros, eles são paralelos. Porque eu fiz engenharia, depois fiz publicidade, parecem opostos. Eu fui cliente, depois fui redator, né? Eu fui escritor, depois estou dirigindo. Então, nasci na Coreia, vim para o Brasil, morei em São Miguel Paulista, morei nos Jardins. Então, parece que minha vida inteira estou tentando atar essas duas pontas e, ao mesmo tempo que estou respondendo a sua pergunta anterior, que é o paradoxal, não deixa de ser paradoxal. Estou fazendo coisas sempre opostas no fim das contas. Mas e também porque isso reflete minha busca sobre isso. E a minha escrita está diretamente relacionada com a minha vida. Né? Quando eu escrevi sobre Go, é sobre solidão. O que é solidão? Essa sua pergunta é o tema do livro. É bom ou é ruim? O que faz solidão? E falando sobre carreira de propaganda, por que eu saí, na verdade? Porque eu não conseguia escrever sobre dor, solidão, sofrimento. Como isso pode ser catártico também. Sabe, aquela coisa de transcendência ou epifania, é isso que eu queria. Só que na propaganda eu não conseguia fazer isso. Então, doía a minha alma. Sabe, não era uma escrita que eu conseguia colocar minha própria alma. Entendi. Então, essa era a minha preocupação. E é justamente essa mudança vem disso. Eu precisava dizer o que está na minha alma, no meu espírito. E que isso reverberasse em outras pessoas. Você lembra quanto tempo demorou para escrever Go? Eu demorei 1 ano e meio. Escrevendo livro e trabalhando? Não foi só escrevendo na época? 6 meses escrevendo, depois eu saí, eu só continuei escrevendo até terminar. Aí você deu um foco no livro. Entendi. E esse livro está numa 3ª edição agora, né? Ele é uma edição especial, porque ele tem essa luva, ele tem aquele... É um prefácio que dá para falar? O texto que você faz antes? Eu esqueci de te entregar o marcador que eu fiz também. Depois eu passo. Mas ele fala, quando o Nick fala que ele esqueceu de entregar, é porque ele mesmo está vendendo o livro, né? Eu conheci o Nick porque eu estava tentando comprar o livro uma época, eu não estava conseguindo encontrar, e eu já expliquei aqui no outro episódio que eu não gosto de comprar livro pela internet. Pelas Amazon da vida. Eu gosto de prestigiar a livraria, né? Eu gosto de prestigiar quem tem o trabalho de fazer, sei lá, uma curadoria das coisas, né? E eu não estava conseguindo. Aí eu vi na sua postagem na sua rede social que você estava vendendo o livro, aproveitei para comprar junto com outro livro que você traduziu,
que é uma coisa que a gente não conversou também da outra vez, né, sobre a tradução. É mais uma coisa que eu estou fazendo. Agora eu sou tradutor. Mas eu acho que essa é a primeira e última vez. Eu acho esse livro muito importante. É uma literatura coreana diferente de tudo que está sendo publicado. Sobre o livro que você traduziu. Isso, eu acho genial. Beng-il, eu acho que é escritor genial. Bom, a gente já conversa sobre ele também. Mas assim, esse é um livro que também as pessoas conseguem comprar com você? Não, esse está na Martin Claret. Na verdade, essa terceira edição tem uma história. Eu comecei a olhar também. Aliás, não estou fazendo podcast, estou fazendo retrospectiva da minha vida, né? A gente gravou da outra vez. A minha vida passou diante dos meus olhos, né? Porque a gente foi falando na sequência, né, cronológica. Eu falei, caramba, eu fiz isso, passei por isso. Foi muito significativo para mim, né? E essa edição aconteceu o seguinte, talvez a minha questão ser muito pessoal também com a editora. O editor e o publisher, que é o sócio majoritário, faleceram, questão de 2 anos. Então, e é engraçado que era uma questão verbal. Então, o livro esgotou e a Devir tinha outra política agora de passar, não publicar mais literatura. Então, eu tomei a iniciativa de, olha, acho que é um livro importante ser reeditado, então eu vou tomar minhas rédeas e publicar. Então, foi isso. Então, eu estou demorando para montar meu site, fazer as coisas. Então, é como se fosse uma editora independente, então, uma edição independente. Totalmente independente, porque eu estou vendendo, mas vou tentar profissionalizar isso mais para frente. Mas se alguém quiser adquirir, eu acho que tem o meu Insta que vai aparecer, Nick Fala, pode entrar em contato comigo. Eu gosto de contato humano, pessoa a pessoa. Meus leitores até assustam, porque eu respondo todas as perguntas, todas as interações. Então, acho que a pessoa que que não faz nada na vida, não, eu faço questão de fazer. Essa é uma coisa importante para mim, porque eu acho que é o mínimo que eu posso fazer para os leitores que me dão um carinho, esse carinho, é indescritível, é difícil. Eu fico emocionado até falar disso, porque realmente é uma coisa, quando você lê o que eles escrevem, é algo indescritível. A mão na frente da boca, tampa um pouco o microfone. E a grande chance de comprar um livro já com a dedicatória do próprio escritor, a escrita à mão ainda. Isso daí também não tem preço. Acho que fica a dica, pessoal. Assim, você agora disponível para venda, você tem o Go, somente o Go, você tem algum outro livro? Outros livros estão na Amazon com a editora, né? Tá. E o que eu acabo fazendo, na verdade, acabo financiando próximos livros com venda dos meus livros, né? Então, eu estou com essa ideia germinando na minha cabeça sobre comunidade coreana, que a gente conversou antes, que estou começando a aprofundar, entender um pouco mais sobre essa complexidade que é a comunidade coreana. Como te falei, eu até mesmo faço meia culpa do meu preconceito sobre a comunidade coreana, então começo a entender um pouco melhor, mas não muito também. Então, acho que me ajudaria também a fazer isso. Eu acho que meu caminho, talvez o destino predestinado ou predestino, é que eu siga esse caminho de tentar formular minhas perguntas que ajudem outras pessoas, que sejam relevantes na vida das outras pessoas. Se eu conseguir colocar uma reflexão, melhorar o dia das pessoas, se eu conseguir fazer com que a pessoa tenha motivação, como você falou, isso para mim é o que vale. Por isso que eu acho que eu escrevo também. E agora, em relação à comunidade coreana, você estaria então procurando a pergunta certa ou você já tem a pergunta e agora está tentando responder ela? Você está em que parte do processo? Acho que eu não tenho nenhuma pergunta ainda. Ainda não tem nem a pergunta? Ainda estou vivendo, estou convivendo. A pergunta pode ser a clássica, que a gente conversou até na outra gravação do Pamogossó. Você já comeu? Acho que começa tudo por aí, né? Eu acho questão muito, muito complexa. Eu já te falei que estou entrando em contato com vários tipos de pessoas, entrevistando, inclusive, eu acho que tem caráter de... Todo encontro, para mim, tem caráter de entrevista, porque vou fazer documentário de 60 anos da imigração coreana, e história de pessoas me fascinam. Acho que, além de ser leitor, acho que eu gosto de ouvir a história das pessoas.
Eu adoro ouvir, encontrar pessoas que têm histórias, têm o ponto de vista, assim como você. Lembra que a gente ficou conversando horas? Isso me fascina, porque eu aprendo um pouco. Eu aprendo muito, aliás. Você falando coisas, sua experiência, eu comecei a refletir, comecei a espelhar na minha vida, comecei a olhar o que eu fiz, o que fiz certo e errado. Eu falei, cara, para mim é um aprendizado. Eu adoro isso. Então, estou nessa parte de conhecer o que está acontecendo, tentar entender, né? E novamente entra o paradoxo, pô, o cara que ia ser engenheiro agora fala sobre sentimentos humanos. Eu acho que justamente isso, estou tentando sempre conciliar isso. Por eu me considero racional, mas por esses contatos, me completa, porque parece que a mim faltou essa parte emocional que começo. Às vezes alguém me perguntava antes de escrever, eu falava assim, pô, meu, eu acho que sou um robô que sente, porque eu sinto esse do meu lado racional, eu sinto esse lado que me parece que falta e que a leitura me completou de uma maneira. Por isso eu acho que fui muito leitor, porque aquilo me supria uma parte do meu robô ali. Então, já que você falou até que talvez a profissão ideal seria leitor, você lembra mais ou menos assim, quais são as suas referências em determinados momentos da vida? Por exemplo, a gente já conversou e explicando para o pessoal, já teve uma loja de gibi, que também era uma loja de RPG, uma loja também para o pessoal que jogava Magic, era aquele, no começo, eu acho que do... 94. É quando as coisas nerds começaram a ficar um pouco mais relevantes, né? Começaram a ficar forte. Na época, você tinha algum gibi favorito naquela época? Eu acho que... V de Vingança. V de Vingança? V de Vingança, era meu favorito. Mas não era uma série, né? Era uma novela que começava e terminava, né? Era uma minissérie, né? Naquela época. Aí depois saiu como um encadernado. Entendi. É o mesmo do filme, não? O filme horrível, aquele filme horrível. O filme é ruim? O filme é péssimo. Não é horrível, é péssimo. Você diz comparado à história ou o filme em si? O filme eu achei legal de assistir. É horrível. Você leu? Não, é que a história eu não cheguei a ler, mas o filme eu achei um filme legal, assim, não é espetacular. Não, porque a história é boa, mas comparado com quadrinhos, mas não dá para comparar. Desculpa. Mas eles chegaram a modificar a história, não? Não, o Alan Moore que é o autor do livro, ele tem uma versão ao cinema, né? Ele sempre diz assim, ele nem assina, ele não assina, ele odeia a adaptação, porque ele acha que aquela história foi escrita por quadrinhos. Eu acho que também concordo um pouco com ele, porque muitas vezes, fala assim, Nick, esse livro de poesia, por que esse é de quadrinhos? Por que esse é de romance? Por que esse livro é esquisito e experimental? Sabe? Por que isso é roteiro? Por que isso é poema? Na minha concepção é que cada história tem um formato certo, formato que ele mesmo pede, né? Uhum. Às vezes eu achava que, na minha paranoia de sci-fi, achava que os livros, histórias me mantinham vivo para que eu escreva, sabe? Então, acho que cada história tem uma forma, um formato específico para ser apresentado, vamos dizer assim. Né? E aí, então, dos gibis, assim, o primeiro livro que te impactou, você lembra qual foi? Assim, um livro que você... Edifícios. O Edifício de Eisner. Meu ídolo, Eisner. Se você for na minha casa, eu tenho um autógrafo do Eisner gigante, que eu conheci pessoalmente quando veio para o Brasil. Meu ídolo. Acho que ele é um quadrinista, ou talvez possa considerar como escritor, dos mais humanos que já conheci. Né? O Edifício, para mim... eu não conheço. É sobre o quê? Desculpa. Sabe o prêmio Eisner Award, que é o maior prêmio dos quadrinhos? Sei. É uma homenagem ao Eisner. Na verdade, eu acho que eu estava na oitava série, não, segundo ou terceiro colégio, eu participava de clube de xadrez. Aí eu jogava menos xadrez do que ficar conversando com o professor de xadrez, que era fã de quadrinhos. Então ele um dia me falou, cara, vou te emprestar umas coisas, mas já leu quase tudo de super-heróis e tal. E ele me emprestou Edifício, que era do Will Eisner. E eu não tinha... É um quadrinho. É o graphic novel. Ele inventou o termo graphic novel, porque todo mundo falava assim, o que é isso aí? Porque era uma história normal, não tinha super-heróis. Ele tem um super-herói que é Spirit, o famoso. Tá. Né? Tem um quadrinho, adaptação de cinema também. Aí ele me emprestou. E não era de super-heróis. A primeira vez que tinha lido que não era super-herói. Eu falei, caramba, é possível fazer isso.
contar boas histórias sem ter super-heróis ou coisas fantasiosas. E Edifício me impactou muito. Então, comecei a ler muita coisa do Will Eisner. Eu tenho a honra de ter conhecido. Eu tenho uma história que eu posso contar. Meu amigo fez cenografia do documentário que foi lançado no Sesc Pompeia, se não me engano. Sesc Belenzinho, acho que não recordo, há muito tempo atrás. Aí eu fui convidado, obviamente, por causa do meu amigo, para um jantar que ele estava na presença. E eu levei meu quadrinho para ser autografado. Mas tinha 50 pessoas no lugar. Aí eu fui lá, falei, Mr. Eisner. Aí, antes de terminar a minha frase, um cara que era o tradutor passou na minha frente e falou, ó, seguinte, cara, o senhor Eisner não está autografando ninguém porque vai tumultuar o evento. Eu olhei ali, pô, não tenho nem 50 pessoas aqui. Aí eu fiquei triste e voltei. Passou 5 minutos. Ele voltou, o tradutor voltou, falou para mim assim, olha, o senhor Eisner viu que você ficou muito chateado. Ele está esperando você lá atrás, atrás um tijolo, tinha um negócio, sei lá o que era aquilo. Era uma churrasqueira lá. Ele está esperando você atrás da churrasqueira. Eu fui, eu lembro até hoje, ele estava abraçado com a mulher dele, Anne, né? E eu entreguei, eu falei, e ele me autografou só para mim naquela noite. Então, você vê o grau de humanidade que essa pessoa tinha. E os quadrinhos deles eram isso, humanos, né? Uhum. Então, eu tenho a honra de ter conhecido, ter essa história fantástica, né? Por ter essa história até que você também talvez dê tanta atenção para os leitores, responder, dedicatória. Pode ser, olha só. Parece que você lê as coisas, porque quando eu faço dedicatória, eu faço exatamente a dedicatória que ele fez. Que ele faz to alguém, né, nome, from, Will Eisner. Eu faço mesmo, adotei a mesma assinatura. Eu faço to Alex, from Nick Farley. Eu faço a mesma coisa. Tá aí, ó, tá vendo? Ó, a influência direta. Entendi. E aí, ele tá vivo, faleceu? Faleceu, infelizmente faleceu. Mas ele continuou produzindo até quando, você sabe? Eu não sei, eu acho que continua produzindo há muito tempo. Tanto é que, em homenagem a ele, esse prêmio, né, Eisner Award, é homenagem a ele. É um homem que mudou a história de quadrinhos, né? História das histórias em quadrinhos. E ele que fazia o desenho e a história? Tudo, faz tudo isso. Isso é uma coisa que sempre me intrigou, porque no meio da publicidade, assim, eu aprendi que se trabalhava em dupla, que é um diretor de arte e um redator, que como se as pessoas não pudessem, por exemplo, não porque não pudessem, seria muito difícil achar alguém capaz de desenhar tão bem, diagramar, ser bom no design e escrever tão bem, né? E eu realmente entendia isso porque eu, como redator, eu me sentia meio que como é que fala? O aproveitador, porque o título da peça é muito importante, mas o que dá muito trabalho de fazer é toda a arte, a elaboração, e aí parece que a gente tem um devaneio assim, tipo, sei lá, vem 10 segundos numa inspiração, né, falando de forma errada, porque eu sei que é muita transpiração, mas mesmo assim não se compara a transpiração do diretor de arte. E aí eu sempre quis, por exemplo, ter a minha história de herói, né? Eu lia quadrinhos de super-herói, e aí eu gostava muito do X-Men, porque ele pegava muito essa questão de diversidade, né? Primeiro que, assim, ele já pegava essa história de que os mutantes, né, eram... Cada um tinha um poder especial, mas é como se fosse tipo, uma pessoa totalmente diferente, ele sofreu preconceito. Aí eu pensava, putz, podia ter um X-Men asiático, podia ter um X-Men coreano, assim. Eu ficava imaginando como seria eu dentro da escola do professor Xavier, que tipo de poder eu queria ter. E aí eu ficava pensando as histórias, eu me sentia muito frustrado por não saber desenhar. É muito raro. A gente, na propaganda, a gente chamou de redator de arte, cara que fazia tudo. Tinha essas pessoas. Ele ganha salário em dobro, esse cara? Não, na verdade tinha redator e ele dava palpite. Eu tô colocando palpite porque geralmente redator que tinha ideias e o executor. O redator de arte geralmente é mais redator ou é mais diretor de arte? Mais diretor de arte. Mais diretor de arte? Diretor de arte. Entendi. É que é mais fácil dar palpite na... Às vezes ele deve dar até um palpite na frase para poder encaixar melhor na diagramação. E também tem a ver com questão de tempo de execução, porque a gente tem que produzir rápido, né? Por exemplo, minha HQ, que não existe um super-herói na vida real, que na verdade é um outro ponto de vista. Na minha HQ, as pessoas têm superpoderes, mas não ajudam em nada na vida real, porque vilão é vida. Então eu tinha essa percepção, cara, porque na verdade a vida é tão trágica.
que às vezes, se você ter superpoder, pode não ajudar em nada. Então, tive esse insight, eu escrevi muito rápido, para você vai ficar assustado, eu fiz roteiro em 6 horas, sério, e o desenhista demorou 3 anos para terminar. E o crédito do final vai para quem? Os dois, né? 50% a 50%. Mas engraçado que você falou da propaganda é a mesma coisa. Você falou assim, que a gente trabalha muito, né? Muito. Eu trabalhava 15, 18, 22, 20, 23, 24, porque a gente virava, né? O pessoal acha que não tem muita... Às vezes não tem... Pô, você fica esperando a inspiração. Não, cara. Eu trabalho 20 horas por... Basicamente, eu trabalho 18 a 20 horas por dia. Cada né? Diária, né? Aí você fala assim, o redator terminava antes, porque eu tinha que dar o tempo para o diretor de arte montar. Então, eu costumo dizer que o redator trabalha uns 18 e o diretor de arte trabalha 24. E ficava aquela coisa meio constrangedor, do tipo, o redator terminar a peça, entregar pro cara, o cara faz e você não sabe se pode ir embora, se tem que ficar do lado dando palpite. No começo eu ficava. Mas como não era muito prático, porque eu apresentava as campanhas, tinha que ir para casa descansar para o dia seguinte acordar. Então você já tinha uma segunda função que era apresentar a campanha. Eu tinha que apresentar. Entendi. Também tem muita coisa disso. Eu dava apoio moral, até onde eu conseguia ir, ficava junto, tá, conversando. Mas ele mesmo falou, meus diretores de arte sempre falou assim, Nick, vai lá descansar, cara. Porque quando ele entregasse pronto, ele podia ir lá dormir. Eu ia lá para apresentar 9 da manhã. Então não precisava sentir tão culpado assim. Eu acho que é uma parceria. A gente sabe essa questão de tempo, que cada um tem uma função ali específica ali para fazer. Porque o sucesso da minha apresentação também é sucesso dele e eu acompanhar ele ali, apoio moral ou não, até um certo ponto ele entende. Fala assim, tem uma hora que fala, não, vai embora, Nick, você precisa descansar, deixa que eu termino. Muitas vezes isso eram quase tácitos. A gente sabia, a gente estava no mercado há muito tempo. Então, a gente já sabia. Falei assim, vou agora para descansar. Aí você termina. Ele terminava, deixava lá e ia embora. Ele descansava enquanto estava apresentando a campanha, ele estava descansando. O Gol foi um diretor de arte que fez, assim? Sim, diretor de arte também. Todas as minhas capas foram feitas. Você teve muitas duplas? Sim, várias duplas. Mas na verdade, o mercado é muito pequeno, né? A gente acaba se conhecendo todo mundo nos encontros, nas premiações, ou no happy hour, o famoso happy hour, o mercado é tão pequeno que a gente acaba se conhecendo. Você já chegou a perguntar pro diretor quem fez a capa sobre essa questão da tatuagem? Porque, de novo, né? Lógico que as pessoas fazem a tatuagem por conta de toda a história do livro, por causa do título, pela força da história. Mas eu acho que também pelo fato dessa capa ser tão boa, minimalista, assim, sabe... Resumida, se o cara tivesse feito uma capa viajando com um monte de negócio, talvez não virasse uma tatuagem tão fácil, né? Olha a curiosidade, aqui tá tendo muitas coisas que nunca falei em nenhum outro lugar, que é sobre a capa. O capa não ia ser essa capa. Eu não posso falar o que ia ser, porque pode dar spoiler, mas eu acho que... Olha que louco, olha que história louca. Você lê o livro, então. Tem um Porsche, não tem? Uhum. Eu sou curioso. Uhum. O capa original ia ser... Eu de costas, na vitrine da Paulista, tinha Quinta Avenida, uma livraria chama Quinta Avenida, e o Porsche ia passar na frente. Isso ia ser a capa. Só que cara foi ideia de quem? Essa ideia é minha. Uhum. Aí eu falei, tava posto o fotógrafo, tudo, e o Porsche não apareceu. Aí fui ligar pro cara, falei, não, o Porsche não pegou, porque o cara vinha de Campinas pra fazer. E o Porsche não pegou? O Porsche não pegou. Nossa. Aí eu falei, cara, porque era Porsche clássico, era 80, era clássico. Um Carreira. Eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Aí eu tive essa ideia de substitutiva de ter o Gol. Então, ou seja, foi acidental. Eu tenho certeza que ninguém ia tatuar o Porsche, viu? Se você tivesse feito essa capa. O Gol fica pequeno. Assim, eu acho muito boa. Eu gosto muito de pegada minimalista, assim, nas coisas, né? Então, eu acho ela muito, muito boa a capa, assim. E o Gol vermelho... A proporção da letra. Isso daí é uma fonte que já existe ou é uma fonte criada também? Cara, você sabe? parece que você está fazendo perguntas que pessoas querem saber que nunca soube. Porque esse estudo, eu fiz uns 48 estudos. Eu lembro como eu fui estudar, a gente fez quase todas as fontes imagináveis, porque você sabe, né? O programa de diretor de arte tem milhões de fontes. Então a gente escolheu, fez 48. Eu lembro que a gente até imprimiu
Fiz uma plaquinha de isopor, colocou no chão, foi tirando. E essa fonte aqui não existe. Eu pedi para serrar esse G aqui, porque ele tinha uma perninha. Eu mandei serrar. Tira a serifa. Tirei a serifa. Então essa fonte é exclusiva do Go. Entendi. Só que você tem 2 letras. Podia fazer o alfabeto inteiro na hora dessa pegada, né? Eu podia. E o engraçado é que eu falo assim, todo mundo pergunta, cara, eu não consigo achar essa fonte, porque não existe. Porque não existe. Eu até não sei que fonte que é, até hoje eu não sei. Como a gente transforma em vetor, é uma fonte inventada, só o Go é assim. Então, muita gente fala assim, pô, essa capa é legal, mas engraçado, né? Que é acidental, foi acidental. Eu acho legal porque a proporção do G, do O, é muito proporcional. Porque, por exemplo, eu tenho um bar de cerveja artesanal e dentro das cervejas artesanais, um dos estilos que as pessoas mais gostam, que é o mais popular, é a IPA, né? Que se escreve IPA, a IPA. E eu tava tentando fazer... É IPA? A Nem eu sabia, que todo mundo falava IPA. IPA é a abreviação de India Pale Ale. Então, e é em inglês, né? Então é IPA, certo. Tá. Mas no Brasil, fala IPA. E tá certo. Tá certo. É como eu prefiro falar também. Mas E aí eu tava tentando fazer um rótulo para a cerveja da casa, do bar, que é uma IPA. E aí eu queria só... Nessa pegada do Go, antes de conhecer o livro até, queria fazer o IPA muito parecido assim. Só que o problema é que a letra I, ela é muito fina e o P e o A são muito grossas. O I sempre fica como se fosse um detalhe. Eu queria que o I fosse tão largo proporcionalmente quanto o P e o A. Entendeu? Você tem complicação ali de espaçamento. Então não fica uma coisa quadradinha, redondinha, bonitinha, igual ficou o Go, assim, entendeu? Tanto é que eles são o mesmo tamanho. Se você for olhar, ele fez uma faca que você pode olhar, é o mesmo tamanho. Então... Mas aí então foi uma ideia sua que você deu para... mas aí, nesse caso, o diretor de arte não teve muito o que fazer, né? Você falou a serifa, você Como botou... Não, cara, o cara teve que escolher entre milhões de fontes, né, de escolher. Eu acho que a gente pensa muito em questão de tempo, sabe? E não como eu te falei, tem funções muito específicas e cada um tem a sua competência, né? O cara pode demorar, sabe aquela velha história, o cara faz em 5 minutos e... Mas ele demorou anos para poder ser preparado para fazer em 5 minutos. Eu acho que é mais por aí. É muito importante a gente perceber o que cada um faz, eu acho. O diretor de arte tem o trabalho dele, o redator tem o seu trabalho. Na agência da SPM, quando eu fazia o estágio lá, a gente brincava de assim... Brincava não, né? A gente fazia, o redator fazia os títulos, o texto... A gente já jogava assim na mesa do diretor de arte. Vê se não estraga agora. Só jogava assim. Isso aqui tá sensacional, vê se não estraga. Se falar isso na agência, você apanhava. Eu tive um professor muito bom chamado Urbano. Ele era diretor de arte na época que você fazia tudo na canetinha, né? Nossa, muito tempo atrás. E ele era um ótimo desenhista. Ele era incrível, como ele desenhava rápido, com as canetinhas, traços simples assim. E ele falou, a melhor aula que deu pra gente, assim, foi publicitário tem que se achar. Se você chega lá para apresentar um trabalho meio sem confiança, essa insegurança transparece para todo mundo e todo mundo já compra a ideia de que esse negócio não tá legal. Eu acho que se achar eu discordo, mas eu confiante sim, porque tem que acreditar na sua ideia, né? Isso vem da crença de que aquela ideia sua é boa. E realmente... Eu não lembro de ter ido para apresentar a campanha que não acreditasse. Então, acho que... Por isso que a gente trabalha muito para ter aquela ideia que... Puta merda, essa ideia é boa, cara. Agora eu vou com essa, sabe? Então, essa confiança. Mesmo assim, o cliente vai falar... Cara, não gostei. Então... uma merda. Aí, a segunda melhor aula que eu tive de apresentação foi também na SPM com um professor chamado Lusa Silvestre. E ele estava contando a história dele, de que teve uma vez que ele tinha que fazer uma apresentação e o trabalho não tinha ficado pronto a tempo, tinha ficado horrível, mas que tinha que ir lá apresentar. E eles falaram que montou qualquer apresentação e aí na hora de apresentar ele abaixou o zíper da calça, assim, e começou a apresentar e a galera olhando assim, nossa, ele nem percebeu que está com o zíper aberto, assim. E aí ele falava que ele percebia que o pessoal ficava tudo meio que constrangido, não conseguia olhar direito e ficou com pena dele. Então ele conseguiu fazer toda a apresentação e o pessoal olhando assim meio que com pena dele, e terminou a apresentação. Muito legal, Lusa, mas vamos marcar depois de novo, depois você explica melhor, não sei o quê. E aí ele teve mais tempo para poder terminar o trabalho. Essas são malandragens, né? Eu acho que
eu tenho muito orgulho da propaganda e trabalhar com pessoas que admiravam muito, né? E, claro, tem muitas histórias. Se você me falasse só de causos, eu tenho um monte. A gente tá aqui para Né? isso. Não, mas a minha vida de propaganda ficou tão para trás que não sei. E o importante nessa profissão que eu aprendi, que é sobre criatividade, que é trabalho. Trabalho, trabalho, trabalho. Esse negócio de que a grande ideia surge de uma inspiração do nada é balela. É trabalho. Isso é uma mentira, cara. Eu costumo falar assim, se eu dependesse de inspiração, eu tava fudido. E é verdade, porque eu tenho que fazer... Eu lembro do Domingos me falava assim, o Nicolás, é o seguinte, o que é ser redator? Ser redator vou falar o que o Nizam falou para mim. 50 páginas de título, tomar um cafezinho, mais 50 páginas de título. Então, eu levei isso para escrita. Eu sou muito disciplinado. Eu fiz uma coisa... Quando eu estava escrevendo o Gol, eu escrevia só à noite, né? E isso não rendia muito. Falei, cara, de escrever das 8 às 4 da manhã não é muito. Aí, ao longo da minha carreira, vamos dizer assim, eu me disciplinei a acordar às 5 da manhã, escrever até meia-noite, ou 2 da manhã. Nossa. Então, eu faço isso. Quando eu estou escrevendo, eu faço isso. Eu acordo às 5 da manhã, eu almoço, janto, aí vou embora. E é assim, geralmente são 5 por 1, 6 por 1, sabe? 5 dias fazendo isso, descanso um dia e continuo fazendo até terminar o livro. E assim, é escrever em linha reta, depois volta e recomeça onde você acha que não ficou bom e faz uma outra alternativa? Ou você é daquele que vai empacando até achar a frase certa para continuar? Kurt Vonnegut, que é um dos escritores de ficção científica que eu gosto muito, ele tem uma definição de escritores que é genial. Ele fala assim, só existem 2 tipos de escritores. O primeiro é aquele que vai escrevendo, corrigindo enquanto está escrevendo, de modo que quando termina de escrever está pronto. Outro tipo é aquele que termina de escrever e volta a ficar esmerilhando até ficar pronto. Uhum. Ele até brinca. O primeiro é geralmente homem, o segundo é geralmente mulher. Às vezes, tá. Mas tem esse estilo, eu concordo muito com isso. Então, eu sou do primeiro tipo. Só que, geralmente, quando empaca alguma coisa, é um trecho. Então, eu deixo o trecho ali, eu termino de escrever, eu volto para aquele trecho. O que aconteceu com Uma Vida Imaginária, que te falei. Eu escrevi muito, muito rápido, mas o tempo de preparação foi muito longo. Mas quando terminei de escrever, eu demorei 1 mês. Eu demorei 2 meses, mas eu demorei 1 mês inteiro para achar um parágrafo ideal. Que eu voltei porque fazendo 1 mês escrevendo. Imagina escrever parágrafo 1 mês inteiro. Que nem Hemingway. Hemingway escreveu Adeus às Armas. Ele acho que tem 43 alternativos ali o final. Mais ou menos sou assim. Sou meio metódico. Sou muito perfeccionista nesse aspecto, enquanto eu tenho tempo para escrever, né? E tem que ter tempo para escrever isso, para ficar perfeito. Então, não economizo tempo até chegar no que eu acho que seja perfeito, ideal. Quando a gente vê um filme ou uma série, até as novelas coreanas retratando o escritor, é muito normal a gente ver assim, o escritor vai escrevendo, contando como que vai fazer, como que o personagem está fazendo, e aí ele trava, ele fica na dúvida o que o personagem tem que fazer depois. E aí eu sempre pensei, nossa, eu imaginava que o certo seria um escritor já saber qual que vai ser toda a história, principalmente o final, para depois escrever. Mas eu pensei, acho que faz sentido, porque quantas séries a gente não vê que o final é uma droga, parece que o pessoal realmente começou o negócio, mas não sabia como terminar, não? Eu acho que isso tem a ver com o processo de criação que está falando. No meu caso, eu gosto de definir. Mas muitas vezes, isso pode ser, depois você não sabe. Às vezes, enquanto eu estou escrevendo, eu sei mais ou menos o que vai acontecer com o personagem, mas vou escrevendo e falei, putz, o personagem toma conta da própria vida. Ele começa a falar umas coisas, eu falei, caceta, eu não era o... Sabe aquele coisa clássica de personagem ganhar vida? Às vezes acontece isso. Eu estou escrevendo e falei, caramba, o que o cara está falando? É quase isso. Mas eu comecei a olhar e falei, cara, tem razão. Porque escrever, na verdade, eu costumo comparar com dança do Shiva, né? Que Deus indiano. Shiva é dança, dançarino e espectador ao mesmo tempo. Eu acho que é um pouco a arte da escrita, né? Você está escrevendo, mas você é o personagem. Mas ao mesmo tempo você é leitor. Então, é difícil compreender isso, mas é o que acontece. Você está sendo 3 pessoas ao mesmo tempo enquanto está escrevendo, enquanto está criando. Então, esse é um processo muito louco, né?
E quando alguém lê, ele sente isso. Que enquanto estava escrevendo, ele estava vivendo, estava escrevendo, era escritor, leitor e ao mesmo tempo personagem. Então quase uma mágica que acontece, uma conjunção de coisas que acontece. Quando você vê, por exemplo, você assistiu Round Six, o Jim Kane? Claro. É famosa a história, né, de que quem fez a série tinha escrito a série há muito tempo atrás, tentou várias vezes, ninguém quis, aí de repente foi e fez o sucesso que fez, a ponto de pedirem para ele fazer uma segunda temporada. O que você acha dessa experiência? Assim? Porque supostamente ele fez uma obra, imagina, né? Faz de conta, você fez o Gol, aí de repente alguém, mano, acho que podia fazer uma série sobre o Gol, faz a série, aí faz sucesso e o pessoal me faz uma segunda temporada. Ou seja, me dê continuidade à história do personagem. Você toparia algo assim, por exemplo? Você acha que seria... É normal pensar isso? Não é só uma questão de dinheiro, eu acredito, né? Não, aí entra conflito, né? 2 conflitos em mim, porque eu fui criado para escrever sobre encomenda, né? Quando eu era redator publicitário. E eu acho que em termos de livro, o Gol nunca teria continuação. Porque é uma questão existencial. Como é que é uma questão existencial do próprio livro que está fechado com o personagem, que fechado com a história em si, vai ter continuidade? Não. Mas, curiosamente, Mr. Blue Lady Jazz é uma espécie de continuação, mas não é uma continuação. Novamente, paradoxo aí. Por quê? Porque ficava pensando, todo mundo pedia a continuação do Gol. Eu falei, cara, não tem como escrever continuação do Gol, porque ele é uma história fechada em si. Só que ficava pensando, ficaram outras histórias dos personagens para contar. Só que não com continuação. Então, eu acabei fazendo uma espécie de Volta para o Futuro 2. Por exemplo, o cara tá ligando para a namorada no Gol. Essa ligação telefônica está no Mr. Blue Lady Jazz. No Mr. Blue Lady Jazz, ele está dando aula, esse conteúdo da aula está no Gol. Então, fiz um exercício muito louco. Só se meio multiverso. Exato. No mesmo linha temporal, só que eu só conto histórias diferentes, porém, na mesma linha da coisa. Ou seja, você conseguia juntar 2 livros e transformar em um livro só. Você chegou a assistir Lost, por exemplo? Sim. Mas você viu tudo até o final ou você desistiu no meio? Eu não consegui. Acho que começou bem. Terminou bem. Eu sou um dos poucos que acredita nisso. Cara... Mas aqui eu sou uma pessoa, acho que muito leal. Então, como eu gostei tanto do começo, e eu fui assim, eu descobri Lost quando eu já tinha 4 temporadas, né? Então eu assisti as 4 temporadas na sequência e acho que os melhores, foram melhores. Aí depois as outras eu tive que assistir de acordo com o lançamento, né? E eu vi aos poucos os meus amigos desistindo do tipo, né? E eu falei, não, gente, não pode desistir. A gente tem que assistir até o final, vai ser bom, né? E eu acredito que o final foi muito bom, na verdade, né? Eu sou, acho que, uma das únicas 3 pessoas, né? Deixou muitas pontas. Olha que louco. A gente tá falando do outro programa que eu acho que ficou importante. Tá falando do Sandman, né? Que o personagem Destino fala, que eu espelho muito na minha vida, que quando você está andando, está caminhando pela vida, você vê milhares de possibilidades, milhões de caminhos. Mas quando você passa, olha para trás, só vê um caminho. Né? Lembra que a gente falou disso? Eu acho que é mais ou menos isso. Tudo que eu fiz até agora na minha vida, na verdade, para estar aqui. Engenharia, que me ajuda no projeto, né? Planejamento. No processo de criação. O ser redator, ser escolher ser preciso com as palavras, né? E ter tido loja de quadrinhos, ter essa visão. Aliás, loja de quadrinhos me ajuda muito no roteiro. Você fala, como? Eu jogava muito RPG. E eu era mestre de RPG. Ser mestre de RPG, você tem que colocar a história, de acordo com o imprevisto que vai acontecendo, você vai ter que ir mudando a história, conduzindo. Isso é uma escola de roteirista de seriado. Porque eu tenho que conduzir esse povo para algum lugar de acordo com o que acontece. Eu não posso prever. Então, a aula de ter sido mestre de RPG, para mim foi a aula de roteiro. Olha que louco. Tudo isso foi corroborando para as coisas. Até... Eu adorava, quando era criança, montar aquele kit de aeromodelismo, sabe? Sei. E aquilo me ajuda na direção, porque aquilo eu estou pensando na montagem. Olha que louco. Voltando a sua referência, né? A pessoa que você mais admira assim, no processo de criação de quadrinho, e você falou que te surpreendeu porque era um quadrinho de pessoas normais, né? Não tinha super-heróis. Existe ou já existiu algum RPG nessa pegada? Tipo, mais jogo da vida, assim?
O estilo Sims, né? Você tá falando. É difícil, né? Porque RPG. Tinha RPG. RPG é muito fantasia, Não, sempre, né? tinha lançamento de RPG que era muito louca, cara. Como é que é? Freiras armadas até os dentes. Cara. Não, sério, eu tô falando, parece que eu tô contando piada. Mas tinha esse RPG. Tinha RPG muito loucas, cara. Tiny Toon. Tinha RPG Tiny Toon. Que eram regras loucas lá. Né? E RPG vende? Não vende, né? Porque as pessoas... Eu não sei como tá agora, mas RPG é um livro só e o grupo junta e compra. Então na loja de quadrinho não é onde mais dá dinheiro, Não, né? mas é legal. Mas eu fico pensando, cara, eu não montei a loja para ganhar dinheiro no fim. Aliás, eu prezo, eu gostava muito de encontrar as pessoas, ver a molecada jogando. Eu acho que isso me deixava muito feliz, satisfeito, né? E voltando à referência de escritores que você falou, que eu acabei não respondendo, a gente fugiu um pouco, que é a referência do personagem principal do Go, né? Que na verdade se completam, que é o James Joyce, Thomas Mann e Ernest Hemingway. Eu costumo brincar que é Deus, sacerdote e homem. Então os três complementam. Então a minha vida, no fundo, é meio tanto quanto fácil de entender. Se você for olhar que eu sempre estou tentando juntar, atar duas pontas da vida, sempre estou tentando entender esse paradoxo, aliar os opostos, né? E eu acho que tem uma equação do caminho de como o meu processo de criação funciona, minha vida funciona. Mesmo assim, né? Eu tenho uma frase que pode me definir, vamos dizer assim, o que eu sigo, né? Não me definir, porque nem eu sei, eu nunca vou saber. Frase do Sho Imamura, que é meu diretor japonês, meu diretor favorito, que ele diz assim: tire o livre-arbítrio de um homem e ele perderá tudo. Mesmo assim, o destino sempre estará nas mãos dos deuses. Olha que bonito. Ou seja, você pode tirar o livre-arbítrio. Uhum. Se alguém tirar as minhas escolhas, possibilidade, eu vou perder tudo. Mesmo assim, o destino sempre estará nas mãos dos deuses. Ou seja, o imponderável sempre está lá. O inexplicável está lá. Então, ele está dizendo que você tem poder da escolha, mas algo, esse imponderável, vai continuar existindo. Então, é um grande paradoxo. E você acha que talvez, ligando as pontas entre o seu processo criativo e agora essa questão de você estar fazendo um documentário da comunidade coreana aqui no Brasil, a pedido do consulado, né? Tem um paradoxo entre Brasil e Coreia, que precisa ter pontas amarradas para poder fechar essa obra? Ou você acha que não chega a ser um paradoxo porque somos muito parecidos de uma certa forma? Essas suas perguntas são muito, muito boas, porque você está indo no quase neurálgico, está seguindo o fluxo ali. E eu acho que você entendeu o que está sendo feito, né? Porque você acabou de falar, é igual ou não é? É igual e não é. É um paradoxo. Você acaba de citar um grande paradoxo ali. Tem muitas coisas parecidas, por incrível que pareça. E tem coisas totalmente opostas. É que eu acho engraçado, porque vira e mexe, eu vejo umas matérias falando que até por causa da nossa forma de consumo de álcool, que o coreano é o irlandês da Ásia, é o brasileiro da Ásia. Eu já vi muito. Se for comparar com os outros asiáticos, ele é um pouco mais quente. Assim, eu ainda acho muito mais frio se for comparar com o Brasil, meu amigo né? tem melhor. Meu amigo diz assim: os coreanos são baianos da Ásia, por causa da pimenta. Essa é boa. Isso é verdade, né? Como a gente gosta da pimenta. Sim. Mas voltando à questão, eu estou pesquisando bastante e realmente é uma questão muito complexa. Eu acho que eu falei da outra gravação que eu estou tentando colocar um pouco de ponto de vista das pessoas que vieram aqui, moram aqui, vivem aqui, vão continuar vivendo. A gente fala sobre essa imigração que foi sofrida, né? Foi construído com muito suor, sangue e lágrima. E esses conflitos de gerações e também conflitos de cultura, a linguagem, isso também precisa ser abordado. Para a gente apontar um caminho, a gente está falando 60 anos, e os próximos 60 anos, como serão? Né? E isso é uma lição de casa, não do documentário, isso da gente. A gente fala menos coreano, mais coreano, como a gente vai saber?
Eu não tenho máquina para apontar, eu sou 30% coreano, eu sou 37% brasileiro, sou 80% brasileiro. É difícil a gente falar. Uma vez a gente tem essa raiz, nós somos coreanos. Querendo ou não, nós somos coreanos. Então, esse paradoxo dentro de a gente tem que resolver pro lado do bem, que é a continuidade do nosso legado e a existência. Então, eu tento ter uma visão crítica, né? E também tento ter o máximo de informações possíveis. Por isso que estou entrando em contato com muita gente. Às vezes concordo, às vezes não concordo. Então, mas a questão é você pensar as coisas, montar o nosso mosaico. E esse mosaico não vai ficar completo. Esse documentário não é para ficar completo, porque a gente vai ter que completar as peças que faltam com nossos próximos 60 anos. É uma ponte, eu acredito que seja uma ponte. Quando o consulado faz o pedido, ele é um pedido assim, brifado? Ou é simplesmente você tem liberdade ou ele tem alguns requisitos? Eu tenho uma liberdade, mas essa liberdade do documentário a gente acaba não tendo, né? Porque tem que colocar questão histórica, isso é imutável. Então eu tenho que colocar isso, mas eles têm uma lista de entrevistados que estou aguardando para poder encaixar na história. Eu tô ainda... Como vai ser esse conciliamento de visões? A minha pergunta ia para cair para isso. Eles passam, por exemplo, para quem que é o público-alvo do documentário? Seria os coreanos da Coreia, os coreanos do Brasil, ou os brasileiros do Brasil? Eu acho que, na minha opinião, são brasileiros do Brasil, porque vai ser feito aqui. A gente teve um documentário de 50 anos atrás, que eu assisti, da KBS. Um documentário sobre os 50 anos de imigração. Que foi feito de lá para cá, né? Uhum. Então, fala sobre o evento de K-pop, que é 10 anos atrás, né? Só que ele é um documentário feito por coreanos para a Coreia. Isso. Não tô querendo criticar ou se foi bem realizado. Foi bem realizado. É um documentário bacana. Só que eu senti um pouco falta dessa visão da gente, né? Que moram aqui, que passam por coisas aqui, que passaram dificuldades e alegrias, tristezas, né? É que, por exemplo, eu fui outro dia levar meu filho, eu tenho um filho de 3 anos, e ele teve uma breve fase que não sei por que gostava de trem. Aí eu levei ele para andar de trem aqui em São Paulo, no Museu da Imigração. Lá tem o Museu da Imigração. Sim. E aí eu sempre me senti um pouco assim, digamos, não representado, porque a nossa imigração é recente, né? Então, você vê lá, você põe seu nome, você consegue puxar quando que a sua família chegou e quando foi, como foi, quais foram os barcos. As nossas primeiras imigrações foi através de barco e tal. Mas eu ficava imaginando assim, seria muito legal se, por exemplo, a gente pudesse ver pelo ponto de vista da hospedaria, né, que recebia os primeiros imigrantes, como que era o comportamento de cada um, qual que é a diferença de cada um e qual que foi a imagem que os primeiros coreanos passaram. Olha que coisa louca. Na verdade, essa hospedaria era transitória, então não podia passar 2, 3 dias, porque já chegava com contrato de trabalho, imigrantes chegavam e iam. E os coreanos ficaram quase 3 meses lá, porque teve o problema de terra. Porque não tinha para onde mandar. Porque... aliás, o lado B da imigração é muito mais... Como criador, como roteirista, o lado B da imigração é muito mais interessante que o oficial, vamos dizer assim. Então ficaram 2, 3 meses lá, que não podiam ficar. Então o perrengue que os coreanos passaram aqui eram muito grandes. Nossa, e isso daí você tem a informação, acesso? Tenho essa informação. Só que... aí que tá, né? E ficaram 3 meses fazendo o quê? Porque não tinha para onde ir. E aí a hospedaria dava comida, isso era descontado, tinha que pagar. E o governo brasileiro ficou puto, porque, entendeu? A rixa começa daí, da imigração. Nossa, imagina então 3 meses comendo arroz e feijão do nada e tendo que entender que feijão é salgado, não é doce. Eu tô lendo o dicionário o diário da Pegopin, que é a mulher que ela escreveu o diário lá. Ela não sente muito incômodo disso, é engraçado. De comida? Não, disso, de coisas. Então, coisas muito que muita gente não conhece, entendeu? Acho que você também deve estar curioso para saber dessa história. Então, por exemplo, estou adiantando um pouco da coisa, acho que você não deve conhecer que o primeiro casamento realizado no Brasil
foi entre uma imigrante e um prisioneiro de guerra norte-coreano. Você sabia disso? Seria um refugiado? Não, um prisioneiro de guerra que escolheu. Você sabia disso? Não. Olha que louco. Foi uma coreana do norte e do sul. Não é louco isso? Que lugar do país teria acontecido E isso? será que o filho desse casamento está no Brasil? Deve ter, claro, lógico. Aliás, mais curioso ainda, não foi só um casamento, foram 10 casamentos. Ah, foi um casamento coletivo? Não. 10 casamentos de longo dos anos. Por quê? O prisioneiros de guerra, que eram coreanos, na verdade, que eram prisioneiros de guerra, e já tinha vindo quase 10 anos antes aqui. Ah, foram os primeiros imigrantes. Não oficiais, sendo coreanos, sim. Então ajudavam o que tinha recém-chegado. Entendi. Entendeu? Já tem várias histórias incríveis da imigração. E cabe isso em um documentário? Acho que cabe. Porque é verdade, é fato. Ora, Não, digo, cabe de tempo. Dá para botar tudo isso que tem de... Porque a gente falou um monte de coisa agora que não se passou nem, sei lá, 3 meses do começo da imigração, né? É por isso que eu queria... Eu tenho que conseguir, mas eu acho que são esses aspectos fantásticos da imigração coreana que estou percebendo. Acho que muita gente, principalmente geração jovem, não faz nem ideia do que aconteceu, como aconteceu, Sim. sabe? E são histórias fantásticas. E você como criador, e como comentou aquela hora da questão de cada história tem a sua forma de ser contada, eu acho legal a iniciativa do consulado, fazer um documentário, te chamar e você fazer essa pesquisa tão rica para isso. Só que agora me deu um aperto no coração de que talvez essas histórias tão legais a gente vai ter que comprimir tudo para caber num documentário de 60 minutos. Você imaginaria como criador qual que seria talvez a melhor forma de contar essa história? Então, eu tenho que fazer eu estou com verba muito pequena para fazer isso. O documentário? Do consulado. É quase que todo mundo está trabalhando voluntariamente. Eu adoraria ter... Porque verba, primeiro, nos limita a fazer coisas, porque é muito, muito rico. Né? Acaba substituindo pelas entrevistas. Então é uma pena isso, de não conseguir contar isso. Porque realmente verba é muito, muito baixíssimo. Então... Eu não sei se cabe pedir para os ouvintes se interessarem, porque eu queria contar a história, mas eu tenho a primeira limitação de verba. Segundo, limitação de tempo, que é 50 minutos. Então, e outra, quando você está falando de entrevista, eu queria contar o documentário, a história da gente como a gente. Uhum. Eu tinha elaborado, não sei se ouvintes vão concordar comigo, eu queria fazer 3 perguntas para as pessoas. Primeiro qual o dia mais triste aqui no Brasil? Segundo, qual a coisa mais engraçada que aconteceu? Porque todo mundo tem um happening muito engraçado. E o terceiro, qual o dia mais feliz da imigração, ou morando aqui no Brasil? Então, eu queria compor esse mosaico. Ainda vou tentar fazer. Permita tempo, né? E o trabalho faça isso. Olha, eu estou falando assim... como alguém que também tem um projeto e que também não tem uma verba para poder fazer, né? Talvez, eu estou vendo hoje muito esses financiamentos coletivos saindo, né? E funcionando. Talvez, acho que você como criador, talvez pense primeiro qual que seria a melhor forma. Seria realmente um documentário assim, mais viável para poder contar as histórias. E aí, quando tiver um projeto assim, que possa se oferecer, vai ser uma série de 10 livros, vai ser um livro com não sei quantos capítulos, ou vai ser uma HQ, vamos chamar algum ilustrador para poder fazer uma HQ, ou vamos fazer uma webtoon, por exemplo. HQ seria muito bacana, né? Porque para a nova geração também para entender. É que, assim, de repente a HQ tem ainda mais os custos de edição, impressão. Mas é muito mais barato que o seriado, por exemplo. Não, mas eu digo, às vezes pode ser até online. Sim, pode ser. Então, às vezes, a gente tentar pensar no projeto... Mas sabe o que eu queria fazer? Eu queria fazer um seriado. Depois te conto em off as histórias loucas, porque é muito louca, é muito rica. E isso você está falando... Eu preciso fazer esse documentário, porque fui incumbido de fazer. Eu já prevejo, já estou tendo um trabalho Ele razoável. Tem um prazo? Ele tem uma data para estrear? Eu tenho... Tem que estrear no dia 12 de fevereiro, que é 60 anos da imigração, né?
Mas o meu deadline é de 2023. 2023, que é 60 anos. Tá logo aí. Mas eu tenho que terminar. Então, eu vou terminar o roteiro agora até o fim do mês que vem. Fim do mês que vem. Depois a gente vai fazer a adaptação. E depois a gente vai fazer produção. Eu estou imaginando filmar isso em metade de outubro ou começo de novembro, até terminar a filmagem até novembro e dezembro editar e ficar pronto no fim do ano. E a verba para isso é 100% do consulado? 100% consulado. Entendi. E aí, ainda atrelado ao consulado... Eu estou preocupado, na verdade, eu estou preocupado. Mas... Por causa do prazo? Não, o prazo não me preocupa, a verba me preocupa. Porque, você sabe, cinema, filmar é um imprevisto através da entrevista. Eu tive esse imprevisto quando eu estava filmando meu curta para Cannes. Então, isso me preocupa. Eu estou tentando como vai ser. Então, a qualidade vai acabar sendo afetada por isso e eu tenho que usar jogo de cintura para tentar resolver. E agora eu lembrei o mote, porque o consulado me pediu para fazer, como eu sou criador, eu como conto história, eu fiz uma sugestão. Eu quero, como eu sabia dessa história da Hegopin, né, que é diário, eu falei, cara, por que não costurar com diários? Então, o título do documentário, não sei se posso revelar, mas será mais ou menos de... Será que eu posso? Acho que pode. Não, spoiler. Será que... Não, acho que vai. É importante dizer que é Diário da Imigração. Que eu vou contar através de... Eu imagino, né? 3 mulheres. Aí você falou da voz, ter voz ativa. Eu fico pensando, mulheres, de fato, tiveram um papel muito importante na imigração. E eu acho que não tiveram devido reconhecimento pelo trabalho que fizeram. E então quero costurar essas 3 gerações de mulheres que contaram, através delas, a voz delas, contar 60 anos da migração coreana. Pode mudar, porque depende do que vai acontecer, mas a ideia inicial é isso. A gente cunhar a história com depoimentos, superação, né? História de superação. Essa história nossa de imigração e de superação. E a língua base do documentário vai ser qual? Vai ser coreano. Vai ser coreano. Entendi. E junto com esse trabalho que você está fazendo em relação ao documentário... Tem outro documentário sendo feito, que você falou, que tem mais liberdade. Não sei se também posso falar, eu acho que sim, porque já está oficializado. A Bia Hung está fazendo versão português, versão em português. Então ela tá fazendo. Eu vou ter reunião com ela também, para a gente como poder contar melhor essa história, né? Acho que é um esforço conjunto, acho que eu estou achando muito bacana, de tanto para mim, do meu lado, dela. A gente realmente tem que estar... Eu estou adorando essa iniciativa de jovens tentando entender a nossa história, né? A raiz, mesmo que tenha dúvidas, mesmo que não saibam falar coreano, mesmo que não entenda, até eu, o meu coreano não acho 100% para fazer isso, mas esse esforço, essa busca pelo entendimento, cara, isso é louvável. Eu acho muito, muito válido. Agora o resultado vai ser criticado? Pode ser. Mas acho que ninguém vai poder dizer que a gente não tentou, que fez o máximo. Que é o principal. É o principal. A gente está fazendo. Está discutindo, está conversando para a gente fazer o melhor possível. Sabe? Eu quero que pessoas entendam e colaborem com a gente gravando entrevistas, por exemplo, nos ajudando. E deve ter muita gente que não quer gravar, né? Com certeza. Mas a gente precisa desse registro, sabe? E ainda mais que eu estou com visão um pouco... Que a visão daqui, né? Pessoas que moram aqui, vivem aqui, vão viver aqui. Acho que é uma coisa de deixar um pouco de lado sei lá, vergonha ou receio, essas coisas todas, e a gente se dar as mãos, sabe? Se entender, porque no fim todos somos imigrantes, pô. Eu vim antes, vim depois, ou nasceu aqui, não nasceu aqui. Você tem seus pais coreanos, pô, a gente não vai conseguir escapar disso. Então, acho que está na hora de a gente olhar o objetivo comum, que é isso, entender um pouco, conversar, entender, e a gente conseguir fazer isso, contar a nossa história. E o principal, antes que fique tarde demais, né?
Você falou isso, fico pensando, porque eu acho que muita gente não percebeu essa transição da geração. Porque quando eu conversei com você pela primeira vez, a gente falou assim, putz, eu falei, né? Putz, eu acho que tem menos de 30 mil agora, não 50 mil. Aí você falou, não, Nick, tem mais de 50 mil. Como? Os que nasceram aqui, que são descendentes. Falei, cara, aquilo... Eu não tinha pensado nisso, porque eu estava pensando como coreano que imigrou aqui. Falei, cara, Alex tem razão, tem mais de 50 mil aqui. Os mestiços? Tem mais de 50 mil aqui. Cara, aquilo me abriu a cabeça. Eu falei, cara, é verdade que tem mais de 50 mil coreanos aqui. Então, e essa história? Sabe, e olha que coincidência, muita coincidência. Uma amiga minha, a Noriko, ela é conhecida no meu colégio, ela é japonesa. E ela fez aquele teste de ancestralidade que vê DNA, e no dela deu tipo 60% japonês, 40% coreano. É coreano? É. E ela nunca imaginou isso. Nunca imaginou isso. É. Olha só que legal isso. Até porque tem aquela questão na época da guerra, mulheres de conforto, os abusos, etc. Cara, então deve ter muita... Eu tenho uma história incrível sobre como Coreia, Japão e Brasil se relacionam. Depois a gente conta essa história que é incrível. Nossa, é verdade, né? Se você for pensar, os primeiros crônicos que chegaram aqui encontrando uma vasta comunidade japonesa... Nossa, exato, mas você não Nossa, vai agora fica até arrepiado só de imaginar. Você não vai acreditar, cara. Tem histórias fantásticas, mas esse pro outro dia para contar. Olha, gente, para vocês verem como a gente talvez precise se mobilizar para poder fazer esse financiamento, de poder botar todas essas histórias acessíveis para a gente, seja através de um livro, de um podcast, de um filme, de uma série... Mas a gente não pode deixar essas histórias passarem, né? A gente tem que registrar isso. Você falou da voz, né? Lembrei do outro programa que eu achei importante, que a gente falou assim, muita gente está falando, a gente precisa ser ouvido, a gente precisa ter nossa voz. Mas eu, como eu te falei no outro programa, cara, primeiro a gente tem que ouvir nossas próprias vozes. Exato. A gente não está ouvindo nossas próprias vozes. Qual é a nossa história? De onde vem? A gente fica com essa coisa do dia a dia, né? De atarefado e compromissos. E uma das coisas mais importantes é de onde nós viemos. Qual a nossa voz? Sem essa história, a gente não sabe para onde... Mais do que não saber de onde nós viemos, não sabemos para onde vamos. Primeiro a gente precisa nos entender que... O que é ser coreano de verdade? Essa definição vai variar para todo mundo, mas essa noção, essa raiz, a gente precisa pensar, refletir e ter. Porque essa crise de identidade, menos ou mais, eu acho que vem disso, de não saber quem nós somos. Isso é muito importante. De não saber quem somos, as referências e quem podemos ser. Né? A gente também não consegue ter, não tem isso. Exato. É muito importante isso. Então... a gente precisa vencer essa barreira do preconceito também. Eu sinto que muita nova geração tem esse preconceito, assim como eu fiz bem a culpa do que tive também. E é hora de conciliar, hora de diálogo, hora de tentar buscar as coisas. Porque vou voltar agora de novo, você falou de filosofia, aqui tá, outro programa só falou de amor e felicidade. Vou voltar a isso. A maior linguagem é o amor. Se a gente consegue compreender o outro, conseguir enxergar o outro, aquela diferença que tinha, são conciliáveis. A gente consegue compreender, dar as mãos, falar assim, vamos lá, vamos fazer, vamos entender. É possível. É possível, mas é difícil. Mas a gente tem que começar a dar as mãos, entender, dialogar para a gente chegar. Porque a gente precisa chegar nessa linguagem universal, que não é coreano, não é português, e sim o amor. Isso vai fazer com que todos sejam iguais e que a gente possa ouvir nossas próprias vozes para que todo mundo ouça a nossa história. Acho que isso é muito importante. Legal. A gente está estourando o nosso tempo. Na parte final do programa, geralmente, eu costumo pedir para o convidado fazer uma recomendação de uma série, filme, algum streaming coreano e uma recomendação gastronômica. Eu já fiz para você a pergunta da outra vez, só que eu vou aproveitar dessa vez, e como você já me contou que você vai ministrar uma série de oficinas, eu queria que a sua indicação fosse você me explicar para os nossos ouvintes o que vai ser essa oficina que você vai fazer.
Você está completo. Eu acho que a gente estava esquecendo disso. Você lembrou. Essa oficina chama Oficina de Roteiro de Filmes e Seriados Coreanos, que vai ser ministrado na Oficina Cultural Oswald de Andrade, Aqui no Bom Retiro. Aqui no Bom Retiro, dos dia 14 de setembro até 8 de novembro, se não me engano, eu tenho que conferir, mas é todas as quartas e sextas. Quarta-feira tem teoria e prática, e sexta-feira tem exibição de filme com convidados. Dia 16 de setembro tem um convidado especial, que é o Cônsul-Geral da República da Coreia, Sr. In Sang-hwan, que ele vai comentar o filme dele, favorito, e vai ter outros filmes. Então, nisso, o meu favorito dentro que eu escolhi é Memória de um Assassino, de Bong Joon-ho. Ele vai estar nessa lista. Ele vai estar nessa lista. Legal. Então, vai ser muito legal, porque vai ter sempre um especialista, diretor, produtor, e do outro lado vai ter uma segunda geração, né? Vamos dizer, nova geração, chama de nova geração, dos coreanos, que vão falar sobre um pouco essa experiência o que é ser coreano, o que tem do brasileiro, o que é do filme. Então vai ser uma experiência muito rica para todas as pessoas que vão assistir. Então, sexta-feira, das 13 às 18, não, 15 às 18, são da 3 às 6, né, da tarde, livre, só chega lá, pegar a senha para poder assistir. E na quarta-feira é o curso que você precisa se inscrever antes. Quarta-feira precisa se inscrever. Vai no site do governo, da Oficina Cultural, ali vai ter um site. A minha intenção é falar sobre as técnicas que os coreanos melhoraram do americano, vamos dizer assim. De roteirização. O que eles colocaram de bom ali, o que tem de particular ali. Porque, como se diz, está bombando aqui, né? Então, o que eles fazem? A minha ideia sempre, eu sou a favor da miscigenação e sincretismo. Então, o que nós vamos fazer é estudar os casos coreanos para olhar o que nós brasileiros... Você percebe que estou mudando de referencial, uma hora sou coreano, sou brasileiro, mas é importante que essa miscigenação, esse sincretismo tem que se dar onde estamos aqui. Nós moramos aqui. Então, eu vejo como esse lado... E o Brasil tem história muito rica também. Então, olha que legal. Na minha concepção, claro, juntar coisas boas da Coreia, juntar coisa do Brasil, a gente tem que estar fazendo nosso roteiro brasileiro de filmes e seriados. A minha intenção é essa. A gente colocar uma coisa, ter nossa identidade, né? Isso, a identidade que vem não é do coreano brasileiro, sim nossa identidade. Eu não sei ao certo o que é, mas vamos tentar descobrir juntos, vamos fazer juntos, vamos estudar. Essa é a intenção da oficina. E essa oficina é aberta para estudante, para qualquer um? Aberta para todo mundo, porém tem uma exigência de um roteiro, um pequeno roteiro, pode ser um diálogo lá, tá lá, que a oficina me pediu para direcionar um pouco mais para quem tinha um pouco mais de conhecimento. Mas eu que vou selecionar, então não tem problema. Coloca lá o que você acha que é um diálogo interessante. Tem que escrever. Tem uma provinha, entre aspas. Uma pequena provinha. E é grátis? É pago? Totalmente gratuito. Totalmente gratuito. É um curso totalmente gratuito de quase 2 meses. E não tem exigência de idade também? Não tem exigência de idade, não tem nada. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso dessa troca, né? Que eu fiz questão de colocar isso também como do ponto de vista coreano, porque eu quero juntar essas comunidades. Eu quero que a comunidade coreana, né, de segunda geração para nova geração, participe. Vai ser muito legal essa junção que eu quero. Né? Então, você que pensa ou já pensou, gostaria de ser um roteirista, de trabalhar nessa área, ou até conhecer mais... É uma oficina que você pode aproveitar, que é grátis aqui no Bom Retiro, toda quarta-feira, que horas? Toda quarta-feira a partir do dia 14 de setembro. 2h30 até 5h30, que é um horário diferente. São 3 horas de teoria e prática. Sexta-feira, da 3 da tarde até as 6, exibição de filme com debate com convidados especiais. Na sexta-feira é livre, você pode ir quando você... E vai sair uma programação antes dos filmes ou você descobre no dia? Vai sair. Legal. Sim. São 10 filmes, então? 8 filmes. 8 filmes. São 8 filmes e vão ser 8 oficinas, então, 8 workshops. Exato. Legal. Então essa fica como a sua dica cultural, porque é uma dica que vai ter nisso daí 8 filmes já. Todos são filmes? Tem uns 7 filmes e
Seriado que eu participei, que é o Destino São Paulo. O polêmico Banquete do Vovô, e vai ter presença do diretor do seriado. Então vai ser muito legal. Eu vou estar de ator, então esse foi de ator e roteirista de diálogos, então... E é um debate? Você vai mediar um debate ou vai ser mais uma palestra? Sim, tem o Alex Tech, que também fez ele vai fazer contraponto, eu chamo de prata da casa, né? Que ele vai também mediar. Então, eu vou ser mediador, na verdade. Né? Entendi. Então, vai ter especialista, vai ter Alex, ou tem outra nova geração comentando sobre filmes. Uhum. Nesse aspecto, vou ser mais mediador que comentarista. Entendi, legal. E a dica gastronômica, então, quando você quer comer alguma coisa, memória afetiva, comida que você mais gosta e onde dá para comer? O cônsul me perguntou sobre isso e eu falei que na jajangmyeon ele deu risada, porque eu acho que isso é comida que crianças gostam, né? É uma comida, é que igual eu falar, minha comida favorita é arroz e feijão, acho que é uma comida mais simples também. Pode ser. Então, mas eu favorito jajangmyeon. Então eu sempre que eu sinto essa vontade, vou no Asawan, que é... Na Correia de Melo aqui na nossa... Para mim é o meu favorito também, entre os restaurantes chineses aqui. Inclusive, a minha esposa está na Coreia. Os meus pais moram na Coreia, né? E faz um tempo, assim, desde começou a pandemia, eu não consegui mais ir. Minha esposa foi agora, vai fazer um mês, e provavelmente eu vou no final do ano. Mas desde, 2017, assim, eu estava indo com uma certa frequência para a Coreia, e eu falo que lá na Coreia é difícil achar jjajangmyeon champon melhor que do Asawan. Você tirou a palavra da minha boca, cara. Você também teve essa percepção? Não, eu fiz uma jornada na Coreia quando eu fui lá. Eu comi quase toda a cidade que eu fui, comi jjajangmyeon. Cara, posso falar, Asawan é melhor que da Coreia. É verdade. De verdade. É verdade. Mesmo se você vai num bairro caro, o Asawan, um restaurante mais caro que tem de comida chinesa. Só teve um que parecido, mesmo assim, Asawan era melhor. Mas era um restaurante muito, muito, muito caro. Era muito caro. Tomara que o dono do Asawan não ouça o episódio para não aumentar o preço. Ou então patrocina a gente, por favor. Verdade. Patrocina o programa. Então tá, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua presença. Agradeço muito. É meio errado eu falar que não vai ser a primeira vez, porque já é a segunda, na verdade, mas a gente espera poder receber você mais vezes, até para poder, no dia do lançamento do documentário, poder conversar. Quem sabe até fazer um podcast com a gente, junto com a Bia também, para poder falar sobre a imigração, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado. Não, eu que agradeço, como te disse, minha terceira vez, digo, é um programa muito importante, né, para que não só se identifiquem e vejam outras possibilidades de realização, como te disse, a gente precisa se ouvir. A gente precisa fazer com que... E outra coisa que te falei, né? Eu recomendo esse podcast para os amigos brasileiros, para eles terem ideia do que é comunidade coreana, nova geração. Então, a gente está se ouvindo para que outros ouçam a gente. Então, esse programa, esse podcast é muito importante. Então, é quase um pacto da gente. A gente precisa escutar muito, falar também muito, para que todos ouçam e todos se entendam, todos possam encontrar o caminho para o entendimento e talvez, quem sabe, para o amor. Que eu sempre vou insistir nisso, mesmo que pareça piegas. Então, muito obrigado. Obrigado, valeu, pessoal.